Com 1,5 milhão investido, dá para ver de renda? O que tu acha, Glê? Acho que depende. Depende de quê? De quanto quer receber por mês. E também de como você investe. Nesse vídeo aqui eu vou traçar 3 cenários de um cara que já acumulou 1,5 milhão de reais e pretende viver de renda para te mostrar se ele consegue e se sim, como o Glê falou, com quanto ele conseguiria. Então presta muita atenção no que tá por vir. Primeiro cenário, o cara que não quer correr muitos riscos, ou seja, vai colocar esse 1,5 milhão de reais em investimentos com baixo risco, tanto de crédito, que é o risco de calote que existe quando você investe em algum ativo de renda fixa, quanto baixo risco de mercado, que é o risco do zigue-zague, né? O risco de você comprar um determinado ativo a um preço e ter que vender a um preço menor no futuro porque ele se desvalorizou. Você é um investidor que quer reduzir ao máximo ambos esses riscos, o que você vai fazer? Vai investir tudo em Tesouro Selic, que é o ativo mais seguro da economia. Se você entrar na plataforma do Tesouro Direto, dá uma olhada aí na evolução de preço do Tesouro Selic, pode ver que é uma linha reta para cima. E se você der uma olhada no retorno nos últimos 10 anos de um investimento 100% do Tesouro Selic, vai ver que ele rende exatamente igual ao investimento ter rendido 100% do CDI, numa linha reta e constante. Dito isso, a maioria das pessoas calcula de forma errada quanto renderia 1,5 milhão, ou 1 milhão, ou 2 milhões, ou 100 mil reais, ou seja, qualquer valor investido no Tesouro Selic. O que a maioria das pessoas costuma fazer? Elas entram no Google, jogam lá qual é a taxa Selic hoje, mas cedo ou mais tarde caem aqui nesse site do Banco Central, que mostra qual é a meta para a taxa Selic, como ela mudou nos últimos anos, pegam a taxa Selic mais atualizada. Nesse exemplo aqui do vídeo, 10,75% ao ano. Aí o cara vai lá, coloca 10,75% ao ano de retorno, coloca ali o valor que ele está simulando, no caso aqui 1,5 milhão, e vê, olha que legal, isso aqui me rende 13 mil reais por mês, porra, daria eventualmente para viver com uma boa dose de conforto, certo? Errado. Porque, na verdade, esse valor é o valor nominal. Se você for investir no Tesouro Selic, primeiro, sobre essa rentabilidade, você vai ter um imposto de renda, que na melhor das hipóteses vai ser 15%, se você mantiver por mais de 2 anos o valor aplicado. Depois, existe uma correlação muito alta entre a inflação e a taxa Selic. Tá vendo aqui, né, que a taxa Selic ela já foi 14,25% ao ano, quase 10 anos atrás, caiu bastante, chegou a 2% ao ano, voltou a subir, voltou a cair. Por que isso acontece? Para ajustar a taxa Selic à variação da inflação. Quanto mais alto é o IPCA acumulado nos últimos 12 meses, mais o Banco Central tem que subir a taxa Selic para segurar a inflação. A taxa Selic é basicamente um mecanismo de controle da inflação, que quando a inflação está baixa, a taxa Selic vai estar mais baixa, e quando a inflação cresce, a taxa Selic vai crescer também. E como você pode ver nessa imagem que está na tela agora, quando o IPCA de 12 meses, a linha cinza sobe, a taxa Selic sobe, quando o IPCA cai, a taxa Selic cai. Dito isso, vamos calcular aqui quanto teria rendido de 1º de janeiro de 2014 até hoje uma carteira 100% no Tesouro Selic. Essa carteira aqui, já líquido de imposto de renda, teria rendido 9,3% ao ano e descontado o IPCA teria sobrado cerca de 3,41% na mão do investidor. Esse é o valor que, historicamente, quem investiu dessa forma ganhou já descontado os custos. E a coisa muda, né? Se você contar que você pode ver com 3,41%, considerando que o restante dessa rentabilidade você teria que reinvestir para manter o seu poder de compra e parte dela é imposto pago, sobraria cerca de R$ 4.262 na sua mão. E aí eu jogo a bola para ti, né? Investindo dessa forma, dá para ver de renda? Você pode chegar nas suas próprias conclusões. Particularmente eu acho que não, eu acho que é uma rentabilidade muito baixa para quem já acumulou 1,5 milhão de reais, que na média é uma pessoa com uma renda ativa bem maior do que essa, ou pelo menos uma renda que cresceu bastante nos últimos anos. Dito isso, vamos para o segundo cenário, porque o investidor que antes simplificava seus investimentos, lá pelas tantas ele percebe que investir sem nenhum risco vai ter um custo, que o custo vai ser a rentabilidade mais baixa. Aí esse cara vai e começa a correr mais risco, ele começa a se interessar por renda variável, ele começa a assistir vídeos no YouTube, ele tenta sofisticar a forma com que ele investe, ou seja, ele tem uma intenção muito boa. Agora, será que ele consegue investir melhor? Pelo meu conhecimento desse perfil, que foi um perfil que eu tive lá atrás, quando eu comecei a investir em renda variável, eu acredito que esse cara aqui, ele vai ter alguns fracassos antes de começar a ter sucesso. Ele pode, no primeiro momento, comprar ações sempre que as manchetes são boas, né? Sempre que existe muito otimismo em relação à economia, para depois ficar assustado quando vier a primeira crise, crises vêm de tempos em tempos, e vender as suas ações. Nesse caso aqui, ele estaria comprando na alta e vendendo na baixa, algo muito comum. Ou esse cara aqui poderia depender de dicas, né? Dica de um colega de trabalho, dica de algum parente, enfim, dica de alguém que ele confia. Ainda assim, ele pode pegar uma dica boa que outra, mas por não ter uma estratégia, por não ter convicção
emoção nas decisões que ele está tomando, ele vai acabar também tendo maus resultados. E no fim das contas, se esse cara aqui, ele é um cara que trabalha muito, ele é um empresário, ou eventualmente um médico, um engenheiro, ou enfim, qualquer profissão que exija trabalhar bastante, ele pode procurar a ajuda de um profissional. Que é um caminho que eu acredito ser bom. Se eu não acreditasse, não teria o Clube do Valor. Só que esse cara pode cair nas mãos de um profissional incompetente ou até mesmo de um profissional conflitado, né, com um interesse que é conflitante ao do investidor, o que vai fazer com que esse cara acabe comprando um monte de produtos ruins, enchendo a sua carteira de produtos com potencial de retorno baixo. Como é o caso desse cara aqui, que tempos atrás fez uma sessão de análise de carteira aqui no Clube do Valor, tinha R$1 milhão investidos, sendo 12% em ativos alternativos, sem liquidez e com risco relativamente alto em relação ao que ele gostaria de correr, e com peso enorme em COI, certificado de operação estruturada, um tipo de investimento que na média tem um potencial de retorno muito baixo, até porque tem uma taxa muito alta. Uma carteira que no caso desse investidor aqui rendeu mais ou menos igual à inflação no longo prazo. Para ver que essa carteira rendeu 39% e a inflação rendeu 37% nos últimos 6 anos, ou seja, vamos supor aqui que esse cara viu sua carteira crescer 1% ao ano acima da inflação. Nesse caso aqui, a situação pior, esse cara conseguiria viver com R$ 1.250 por mês, que a carteira não está rendendo quase nada. E aí se a gente for calcular, tá? Se esse cara aqui tirar R$ 1.250 por mês e parar de trabalhar aos 40 anos, é claro, ele vai ter dinheiro infinito, porque está tirando bem pouquinho, mais ou menos, o que está rendendo sua carteira. Só que se ele quiser viver com um padrão de vida coerente ao de alguém que acumulou esse patrimônio, digamos, R$15 mil por mês, o que acontece? Esse cara aqui acaba com a sua carteira em 8 anos, ou seja, ele dilapida o seu patrimônio, é claro aqui, né, quanto maior for o padrão de vida que esse cara quiser imprimir, pior vai ser, principalmente porque a carteira dele está rendendo muito pouco. Aliás, se você quiser fazer os seus próprios cálculos, essa planilha aqui, que é a nossa planilha de independência financeira, eu vou deixar de forma gratuita para download nesse botão e no primeiro link aqui na descrição. Enquanto eu vou para o terceiro cenário, que é de um cara que investiu com estratégia. O que esse cara aqui pode esperar de retorno e, consequentemente, de renda passiva, tendo R$1,5 milhão investido. Mas antes disso, se você se identificou com a carteira que eu acabei de te mostrar, do exemplo do cara que saiu da renda fixa, do Beabá, para tentar ter um retorno maior, mas foi mal assessorado, acabou cheio de tranqueira na carteira, viu essa carteira render em linha com a inflação. E se você sente que não tem nenhuma estratégia por trás das decisões que você está tomando, que o foco do profissional que está te ajudando a investir é um foco em produto e não em estratégia, eu quero te convidar então para uma sessão gratuita de análise e diagnóstico da tua carteira de investimentos, feita com um especialista aqui do Clube do Valor, treinado por mim. Para quem está assistindo esse vídeo, já tem um certo patrimônio acima de R$500 mil, ou seja, 500 mil, 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões ou mais, a gente está abrindo algumas vagas para esse tipo de reunião, é totalmente gratuito, em que a gente vai dar uma olhada na tua carteira, mostrar o que está legal ali, o que dá para melhorar e te mostrar como é que a gente investiria se você fosse nosso cliente. Ramiro, por que é gratuito? Existe almoço grátis? A resposta é que não existe almoço grátis. Isso aqui é como se fosse uma versão freemium aqui do nosso serviço de Wealth. A gente quer agregar valor para ti, te mostrar o que a gente faria, se é que a gente faria algo diferente, porque tem gente que chega aqui investindo muito bem. E se você gostar da nossa metodologia, te convidar aí sim para se tornar nosso cliente, beleza? Por isso que as sessões são gratuitas. Esse aqui é um negócio focado em ajudar as pessoas a ter uma relação justa de troca. Para solicitar uma dessas vagas que a gente está abrindo para quem estiver assistindo esse vídeo, vou deixar aqui um link de um rápido formulário, que vai ser também o segundo link aqui na descrição. Lembrando que mesmo com a gente fazendo um pitch para o nosso serviço ao final da reunião, esse tipo de reunião é muito bem avaliado. Como esse cara aqui que falou que foi algo completamente diferente do mercado, ou esse aqui que falou que para quem investe e não tem tempo para focar, a sessão de análise de carteira ajuda bastante. Mas vamos lá. O terceiro cenário é o cara que investe com estratégia. Aí você pode perguntar, Ramiro, o que é investir com estratégia? Vou falar como é que a gente enxerga o que é investir com estratégia, que é um processo que começa com a primeira etapa, que é desenhar uma carteira ideal. A gente usa aqui no Clube do Valor o sistema de alocação estratégica, que olhando para o perfil de risco e os objetivos de cada investidor, a gente desenha uma carteira ideal para esse cara. Por exemplo, aqui é o nosso modelo arrojado. Como você pode ver nesse gráfico, essa carteira é diversificada em várias classes de ativos. E aí, para cada classe de ativos, a gente tem nossas próprias estratégias. Então, a gente tem nossa estratégia de seleção de ações, de seleção de renda fixa, de seleção de fundos imobiliários, estratégias na média de valor, com também critérios matemáticos, que nos ajudam a te fazer decidir onde investir, tendo muita clareza nisso. E aí, o que a gente faz é encaixar os melhores e os ativos com maior potencial dentro de cada caixinha do sistema de alocação estratégica. Inclusive, se você quiser saber mais sobre como criar o teu próprio sistema de alocação, eu escrevi um e-book chamado Como Investir R$1 milhão, que eu ensino mais detalhes desse sistema. Vai ser o terceiro link aqui na descrição. Mas em
resumo, vamos considerar aqui um investidor chamado João. O João tem R$1,5 milhão, viu que com o Tesouro Selic não daria para esperar mais do que 13,5% ao ano de retorno líquido. Ele viu faz alguns anos já, na verdade, passou a investir com a ajuda de um assessor que colocou 20% da carteira dele em COI, colocou um monte de ativo ruim. Ele começou a perceber que sua carteira meio que empatava com a inflação e decidiu investir com estratégia. Entendeu que era um cara arrojado, montou uma carteira com 25% de ações brasileiras, o mesmo em ações norte-americanas e fundos imobiliários, e o restante em ativos de renda fixa. E vamos dizer que esse cara aqui ainda pagou um profissional que cobra uma taxa de 1,3% ao ano para aconselhar ele. Essa carteira aqui teria rendido 14% ao ano, líquido de imposto, tirando a taxa sobraria 13%, tirando a inflação sobraria 7,6%. Nessa hipótese aqui, com 7,6% de retorno, esse cara poderia ter uma renda passiva de R$ 9.500 por mês. Aí nesse caso, se ele fizesse resgates próximos a R$ 9.500, ele conseguiria preservar esse patrimônio. Mas é claro, se ele quisesse ter um padrão de vida maior, ele ainda assim iria consumindo esse patrimônio, não teria tanto tempo de economia restante. E aí fica a teu critério entender, com R$ 9.500 dá para viver de renda? Deixe teu comentário aqui, que a moral da história aqui é entender que ao investir você tem basicamente 3 caminhos. Primeiro, simplificar e não correr risco nenhum, sabendo que vai ter um retorno menor. Nesse caso, tem que acumular um patrimônio muito grande para conseguir viver de renda. O segundo é buscar algo além disso, só que fracassar por falta de estratégia, por foco demais em produto. Aí você não vai conseguir viver de renda nesse cenário, infelizmente. Daqui a pouco esse é o caminho para você ir para o terceiro cenário, que é buscar algo a mais do que isso com estratégia, seja contratando uma empresa, seja fazendo por conta própria e tendo estratégia nas tomadas de decisões. E aí, nesse caso, eu genuinamente espero que uma taxa de retorno entre 5,5% e 7,5% acima da inflação seja factível dependendo de como você está investindo. Para baixar a nossa planilha de cálculo de independência financeira, vou deixar um link aqui. O link para você fazer uma análise de carteira vai estar na descrição. E aqui vai ter uma playlist com vídeos bem complementares a esse. Um grande abraço e até mais!